Boa tarde para você, sejam bem-vindos a mais um Band Cidade, primeira edição. E parabéns para o Antônio Carmo, que saiu do ar agora, né, no Donos da Bola, aniversário dele hoje 2 de junho. 2 de junho é quinta-feira, e quinta-feira aqui no Band Cidade é dia de mostrar algum problema ou fato que marcou a nossa região e saber se algo mudou nos dias de hoje. Hoje nós vamos falar das estações de trem espalhadas pela nossa região. A Band Vale não esquece. Históricas e importantes para o desenvolvimento das cidades, principalmente no período do café, por volta de 1930, hoje a maioria está abandonada. Mas em Taubaté e São José dos Campos, os locais estão sendo revitalizados e devem levar a população de volta ao passado. Se os trens que passaram por aqui pudessem contar as histórias de cada passageiro que embarcou ou saltou da antiga estação ferroviária que fica no centro de Taubaté, certamente teríamos bons momentos para serem recordados. Ela foi fundada em 1876 e ligava a estrada de ferro de São Paulo a Rio de Janeiro, as duas principais metrópoles do país, e foi desativada na década de 80. Durante esse tempo, o local ficou abandonado e em ruínas. No ano passado, a reportagem da Band Vale esteve na estação quando o Instituto de Desenvolvimento e Sustentabilidade Humana, em parceria com a Prefeitura de Taubaté, conseguiu a cessão do imóvel, que está em fase de tombamento pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural, o CONDEFAT, para realizar a obra de revitalização do local. Está em ritmo dentro do planejado, então a gente tem executado desde março, iniciou o finalzinho de março, já efetuamos a primeira etapa, foi tapume, a parte de demolição. Agora a gente entra na parte de mezaninos e telhado. Para reformar e deixar o mais próximo de como era antes, um estudo é realizado para que todas as características originais permaneçam e até a primeira cor em que a estação foi pintada. Durante esse período de utilização, ele foi modificado. Algumas paredes foram derrubadas, portas foram fechadas, portas foram abertas. Então, isso tudo, essa adaptação durante a ocupação, durante esses anos todos, né? A gente tem, de certo modo, registrar, é tudo a história. Mas a gente vai tentar resgatar o máximo possível do prédio original. Em dezembro deste ano, a estação ferroviária aqui em Taubaté, que foi essencial para a história do café aqui no Brasil, completa 140 anos. Essa parte que eu estou é chamada de armazém. Ela é a primeira a ser revitalizada e deve ficar pronta agora, em outubro de 2016. Aqui será um centro de educação, turismo e cultura. E a obra está orçada em torno de R$500 mil. E só de ver este local sendo restaurado, os moradores de Taubaté relembram como era antigamente e ficam contentes. A história muitas vezes é perdida por causa de faltar desses conhecimentos, né? Eu acho importante mesmo revitalizar, porque assim a gente vai recordar novamente. Eu recebo com entusiasmo e muito feliz, porque toda melhoria é bem-vinda, né? E aqui estava bem abandonado, né? Já aqui em São José dos Campos são 4 estações de trem. Uma delas é essa, aqui no Eugênio de Melo, que assim como as outras faz parte da memória da época cafeeira da cidade. A obra começou no início do ano e, segundo a Prefeitura, deve ficar pronta em julho, no próximo mês. Ela está orçada no valor de cerca de R$315 mil. Desde o ano passado, a gente está tentando aí com recursos próprios, tentando fazer um mínimo de restauro, um mínimo de trabalho para manter as estações. Que lembre a memória ferroviária, por conta disso está sendo feito o restauro, para que lembre a característica de como era a estação, mas o uso vai ser para a comunidade um uso cultural. No bairro Vila Maria se encontra outra estação ferroviária de São José. A responsável pelo local é a transportadora MRS e que se comprometeu com o Ministério Público por meio de um termo de ajustamento de conduta a assumir as obras, depois de que uma ação corria na Justiça há cerca de 5 anos. O local, que é patrimônio histórico, ficou em estado de abandono. No ano passado, a reportagem da Band Vale também esteve por aqui e mostrou como estava antes da revitalização no espaço. Fazendo uma reconstituição do prédio, de maneira a devolver a ele o seu caráter minimamente original. Essa é uma obra hoje orçada em R$3 milhões. O papai está com 87, a mamãe com 80. E a história que ela me conta, né, de quando conheceu meu pai foi justamente nessa estação ferroviária.
Olha, o Vale do Paraíba tem uma ligação fraternal com a antiga Central do Brasil, que a gente viu aí, a Estrada de Ferro. Para falar mais sobre a importância dessas estações, eu recebo aqui no estúdio a historiadora e professora da Unital, Suzana Lopes Salgado Ribeiro. Obrigado pela presença, professora. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Professora, primeiro eu queria que a senhora falasse a importância, a senhora como historiadora, a importância de revitalizar esses pontos que para muita gente é ponto de drogado, de prostituta, que está abandonado, cheio de lixo, para o povo nos dias de hoje. Como é que é essa visão, esse transporte do passado para o presente? Então, é importante a gente falar por que essas estações, de repente, são patrimônio da nossa região, né? O que é um patrimônio? Patrimônio é um presente, uma herança, uma coisa valiosa que a gente herda do passado e que vem para a gente, né, no presente. Então, a gente precisa cuidar não só porque está uma relação nossa com esse passado, com essa história, mas porque a gente precisa criar relações de uso desses espaços que deem significado, que deem sentido para o hoje. E no caso, como a gente viu na matéria, a gente vê que tem um uso, né? São centros culturais que estão sendo abertos, a juventude vai poder usar isso de uma outra forma, né? Num outro uso que não o mau uso da droga e etc., mas para um uso positivo de aprendizado, de atuação cidadã, né? Então a gente tem nesses espaços talvez uma ligação importantíssima entre um presente que o passado nos deu com um futuro que pode ser projetado ali, né? Nessas ações novas que têm palco nesse lugar. Até porque se vê que essas estações não vão novamente receber passageiros, a ideia não é reformar para isso, e sim para ter um uso nobre nos dias de hoje, mas que de alguma forma marca o sentimento das pessoas que estão com 60, 70, 80, 90 anos assistindo a gente, e para os moleques, para a meninada que está chegando, saber o que foi importante, como funcionava, né? Sem dúvida. As estações, elas têm essa importância histórica porque elas levavam e traziam a riqueza e as pessoas, né, do estado de São Paulo. Elas fizeram história, né? Contar a história do estado de São Paulo sem contar a história das ferrovias não é contar uma história bem contada, né? As ferrovias, elas levavam e traziam as pessoas, levavam e traziam o café, e no café elas levavam e traziam o resultado do trabalho das pessoas. Então, às vezes a gente pode falar assim, essa história não tem a ver comigo, né? Eu não trabalhei na ferrovia, eu não tive envolvimento com a ferrovia, eu não conheci ninguém que viajou na ferrovia, o que já é meio difícil, mas vamos supor, né? Mas essa história passa pelas ancestralidades da gente, passa pelo trabalho dos nossos pais, dos nossos avós, que teve envolvido nisso, né? Todo o Vale do Paraíba teve envolvido na produção do café e nesse transporte, né, entre o novo centro de produção mais interiorizado e os portos, enfim, o Vale do Paraíba passa por essa história. Então, preservar essas estações é preservar a história do Vale do Paraíba e dessas cidades, né? Suzana Lopes Salgado Ribeiro, professora de História da Unital. Nosso tempo é sempre curto. Obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a vocês. Muito bom. A gente volta daqui a pouquinho com o Band Cidade e tem participação através do aplicativo Você na Band Vale. E ainda, Justiça adia o julgamento sobre o futuro dos 2.300 trabalhadores de Pindamonhangaba, servidores públicos que correm risco de demissão. Os detalhes em instantes. Agora 1 da tarde, mais 3 minutos.